Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha eu aqui novamente para mais uma explicação das atividades postadas no Google Classroom. Essas atividades têm como base a aula do Centro de Mídias do dia 10 de novembro, ok? Eu adaptei aqui algumas questões para que vocês possam realizar. Essas três primeiras questões vocês devem responder no caderno de língua portuguesa e não há necessidade de copiar as questões. Coloquem somente as respostas. Mas, novamente, vou dizer, é necessário que assistam à aula do Centro de Mídias para a realização dessas três questões. A primeira questão pede para que vocês coloquem o nome dos países que utilizam a língua portuguesa como idioma oficial. A questão 2, que vocês coloquem também os nomes de outros países que utilizam a língua portuguesa, porém não é o idioma oficial desses países. E a questão 3, por que o português que falamos no Brasil difere, ou seja, é diferente um pouco do falado em Portugal. A questão 4, vocês irão utilizar a apostila Aprender Sempre. A última apostila, ou seja, o último volume que vocês buscaram na escola. Vão colocar as respostas na própria apostila. A página solicitada é a 39, exercício 1A. Coloquei até a imagem aqui da página para ajudar vocês a se localizarem. O que está pedindo nesse exercício aqui é que nesse quadro aqui abaixo, vocês devem escrever um pequeno texto descritivo contendo curiosidades sobre um dos países pertencentes à comunidade de países de língua portuguesa. Vocês devem pesquisar, o que mais chamou a sua atenção e colocar aqui nessa parte aqui do quadro. Então, em uma parte do quadro vai colocar o nome do país e no outro aqui a curiosidade que mais chamou sua atenção quando você foi pesquisar sobre esse país. Peço para que vocês escolham um país que não seja o Brasil, porque dessa forma vocês irão aprender sobre outras culturas, ok? A questão 1B está na página 40, certo? Da apostila Aprender Sempre. É esse outro quadro aqui que diz assim na comanda que a língua portuguesa é usada por milhões de falantes. Já vimos que a população falada, ou seja, a população não, gente, o português falado no Brasil é diferente, do português falado em Portugal. Então, nós vamos conhecer aqui algumas palavras, certo? E associá-las com o nosso português, ok? Então, a coluna 1, nós temos aqui várias palavras, 17 palavras utilizadas no português falado no Brasil. E na coluna 2, nós temos as 17 palavras, só que no português falado em Portugal. Então, vocês irão utilizar a coluna 1 associando a coluna 2. Por exemplo, palavrinha 8, que é celular. Aqui no Brasil, nós usamos a palavra celular. E lá em Portugal, não é celular que se fala, tem um outro nome, certo? Que é o quê? Telemóvel, a primeira palavrinha da coluna 2. Então, eu vou pegar aqui número 8, celular, e colocar lá do lado de telemóvel, número 8. E assim, sucessivamente, com as demais palavras. Uma forma de conhecimento, certo? E se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar pesquisando para poder estar colocando corretamente. Mas agora, a maioria das palavras aqui a gente já observa e já consegue associar corretamente, ok? Qualquer dúvida, gente, estarei à disposição pelos meios de comunicação utilizados, o WhatsApp ou o próprio Classroom, certo? Me procurem. Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e se cuidem.